Recebendo aqui no estúdio da CBN, na Expo Ingá 2023, o deputado federal Zeca Dirceu está aqui com a gente. Olá, deputado, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio. Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes. Uma alegria estar em Maringá, principalmente poder, mais uma vez, eu já fiz isso outros anos, prestigiando aqui a Expo Ingá, né? Minha presença aqui é um gesto de muito respeito, assim, valorização da importância desse evento, não só para o lazer, para o encontro das famílias, mas para os negócios, né? O que acontece aqui na Expo Ingá repercute em todo o Paraná, repercute ao longo de todo o ano, né? Nos mais diferentes segmentos da economia do nosso estado. Então eu vim aqui, né, fazer esse gesto, é claro, ouvir, conhecer, a gente sempre sai com uma tarefa nova para lá em Brasília poder ajudar o Paraná e ajudar a região. O senhor cumpriu alguma agenda aqui na cidade hoje? Sim, eu fui convidado pelo prefeito Ulisses Maia, ele me recebeu lá no seu gabinete, reuniu os secretários, me apresentou, fez um balanço, né, de uma série de tratativas que acontecem em Brasília e que ele gostaria da minha colaboração. De pronto eu aceitei, a gente já vinha até ajudando em alguns temas específicos, que inclusive foi sugerido pelo ex-deputado federal Enio Veg, que agora é o nosso presidente da Itaipu. Acredito que a ida do Enio para Itaipu ajuda muito, né, a nossa ação política. Maringá vai ser muito contemplada com isso, mas abre para mim também, né, uma tarefa maior de ajudar aqui com o município, como eu já faço com várias outras cidades aqui dessa região, que é a minha região, né? Eu nasci, moro aqui no Noroeste até hoje, né, fui prefeito 2 vezes de Cruzeiro do Oeste, né, sou vizinho de vocês. Uhum. Sobre o agronegócio, né, quais os projetos do governo federal para o agronegócio, como é que está o relacionamento, né, a relação do governo com o agronegócio? Muitas vezes, né, por fatos isolados, fica uma falsa impressão de que é um problema, de que é uma crise, de que é uma divergência. Para nós, para mim, como deputado federal, como líder da bancada do PT, para o próprio presidente Lula, para os nossos ministros, a eleição acabou em outubro. A gente não faz nenhum tipo de distinção política, partidária, ideológica, quem foi nosso aliado, quem foi o nosso adversário, ainda mais quando está em jogo o país, né, o emprego, como é o caso do agronegócio. O presidente Lula deu uma determinação e ela está sendo cumprida, né? Nós vamos ter o melhor e maior plano safra da história do Brasil. Vai ter muito dinheiro, com juro reduzido, com prazos maiores, com carência, uma série de linhas de crédito, né, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNDES, nos bancos regionais, estão sendo estruturados, parceria com as cooperativas de crédito e até mesmo com os bancos privados. Então o agronegócio vai continuar tendo, né, da nossa parte, muito respeito, apoio. E o país voltou a investir na sua infraestrutura, né? O presidente Lula está retomando o que foi o PAC, vai ser um novo programa com um outro nome, mas os nossos portos, aeroportos, ferrovias, rodovias vão voltar a ter grandes investimentos, e isso para o agronegócio é vital e é extremamente necessário. E o Brasil se recolocou diante do mundo, né? Para o agronegócio crescer ainda mais, a gente depende do mundo, depende de compra. Eu mesmo fui convidado pelo ministro da Agricultura, Carlos Favaro, fiquei 7 dias na China, foi um sucesso, né? A gente conseguiu habilitar novas empresas, inclusive aqui do Paraná, né, que produzem alimentos, que podem e vão agora vender para a China. Isso é mais emprego, né, aqui para o Paraná, aqui para o nosso país. Então eu não vejo assim nenhuma dificuldade, pelo contrário, eu acho que o tempo vai provar de que a gente consegue sim conviver com o agronegócio, é claro, sem esquecer da agricultura familiar, do pequeno e médio produtor, que é quem coloca a comida na nossa mesa. A gente não come soja, milho todos os dias, né? A gente come arroz, feijão, batata, mandioca. Então a agricultura familiar, que andou esquecida, volta a ter também um papel importante na agenda do país. Sobre a governabilidade, né? Como é que está a articulação política do governo com o Congresso? Luciana, tem problema, né, mas não é um problema do ponto de vista de conceito ou de rumo, né? O governo federal, em dezembro, provou a que veio. Antes de tomar posse, aprovou a PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, que é o que está nos permitindo ter grandes investimentos esse ano. Abriu um espaço fiscal de 200 bilhões de reais. O orçamento da educação, por exemplo, que é uma área que eu atuo, ele estava há 6 anos sendo reduzido, enquanto a arrecadação do país crescia. Depois de 6 anos, nesse ano, nós conseguimos aumentar 12 bilhões os investimentos na educação, que vão chegar aqui para Maringá, vão chegar para o Paraná, vão chegar nas nossas universidades públicas, vão chegar nas escolas, nas creches, né, nos investimentos que são necessários. O que o governo precisa fazer? O rumo está certo, né? É um governo amplo, com partidos dos mais diferentes, inclusive alguns que nem estiveram conosco na campanha. O governo entendeu que o Congresso precisa sim, pode sim, com critérios, com transparência, ter participação ativa na execução orçamentária.
mas isso ainda não ganhou velocidade, isso não ganhou ritmo. Por isso, uma outra crítica, uma outra insatisfação. A aprovação do marco fiscal, das novas regras fiscais, para dar estabilidade, previsibilidade ao país, para a gente poder avançar na luta para reduzir os juros, eu acho que vai ser a grande prova de que a gente tem harmonia, a gente tem entendimento, mesmo quando são pessoas diferentes, de partidos diferentes e de ideologias diferentes. Eu acho que a partir dali o governo vai ter uma base de sustentação sólida e isso deve acontecer na próxima semana, no máximo daqui 15 dias. Sem muita mudança no texto do arcabouço fiscal? Acho que terão algumas mudanças. Eu trabalho para que não tenha nenhuma, porque eu tenho plena confiança naquilo que o ministro da Economia, né, o Fernando Haddad, apresentou. Mas a democracia é assim. Você tem lá o PL com 99 deputados, você tem lá outros partidos que ainda não ocupam, né, não participam oficialmente do governo e da base. Então, para aprovar, precisa ceder, precisa negociar. Não vejo isso como uma derrota, não vejo isso como um problema, até porque vão ser mudanças que não vão tirar o mais importante das novas regras fiscais, que é a possibilidade do país investir, do país ter dinheiro para o Bolsa Família, para o Minha Casa Minha Vida, ter dinheiro para apoiar o pequeno e médio empresário, ter dinheiro para apoiar o pequeno e médio agricultor, para gerar emprego, para fazer, de fato, o crescimento voltar a ser uma realidade depois de um período de muito desemprego, de fome e miséria, que, infelizmente, por decisões equivocadas na economia, justamente, o país acabou vivenciando nos últimos anos. Sobre as demandas dos municípios, né? Como que elas estão sendo atendidas? Luciano, eu fui prefeito 2 vezes, né? Sou deputado federal já de 4º mandato, né? Estou há 13 anos em Brasília, mas não perdi as minhas origens e a minha essência, né? Os municípios voltaram a ter o governo federal como o maior parceiro. O governo estadual, de outros estados, inclusive, acabou assumindo esse papel nos últimos anos. A gente tem exemplos que provam isso. A volta do Mais Médicos, o presidente acabou de lançar, né, um novo programa de saúde bucal, né, vai colocar especialistas na área da odontologia para ajudar os municípios, vai pagar esses especialistas, vai montar centros de especialidades odontológicas, centros cirúrgicos, né? O governo está voltando a ampliar os recursos que chegam para os hospitais regionais, para as santas casas. Então há um conjunto, né, de decisões que estão acontecendo que os prefeitos, os municípios vão ter papel decisivo. Minha Casa Minha Vida é um exemplo. Os prefeitos já foram a Brasília, já estão se reunindo, já estão entendendo a dinâmica do programa, estão preparando o terreno, estão procurando empresas, estão atualizando cadastros de pessoas que hoje pagam aluguel e querem ter a sua casa própria. E voltou o respeito, né? O presidente Lula, diferente do presidente anterior, não aposta na polêmica, no conflito, no ódio, né? E em perseguir adversários. Como eu disse, a campanha, o presidente Lula veio ao Paraná, deu esse recado, inclusive, ao governador Ratinho, né, quando esteve em Foz do Iguaçu, que a eleição acabou e que agora a gente não pode fazer esse tipo de distinção. Então, eu acho que a gente voltou a ter um período de diálogo, de entendimento, até com quem é e pensa diferente da gente, isso para os municípios, para os prefeitos, até porque a grande maioria esteve em outro palanque, né, não nos apoiaram. Eu acho que isso é uma coisa tranquilizadora. Só para encerrar, deputado, o governador do Paraná e o governo federal assinaram a delegação das rodovias estaduais para um novo modelo do pedágio. O senhor acha que o modelo como ficou, está ok? Porque essa semana nós conversamos com o deputado estadual Requião Filho, que é do PT, e ele não concorda com o modelo que está em curso. Uma pena. Eu tenho plena confiança no trabalho do presidente Lula, tenho plena confiança nas ações que o governo federal está estabelecendo aqui com o Estado, para a gente ter, de fato, um novo pedágio. O modelo que vigorou aqui 25 anos, a gente não precisa falar, é um modelo criminoso, né, péssimo, muito ruim, atrapalhou o desenvolvimento do Paraná, trouxe um alto custo para a vida dos nossos cidadãos aqui que utilizam as rodovias, e as obras não saíram do papel. O modelo que estava sendo desenhado no ano passado era muito ruim também. Ele ia, na verdade, reduzir tarifas de uma maneira muito singela e que logo mais já começariam a ser aumentadas. E eu não vi ali naquele modelo garantia de que as obras iam sair do papel. Agora não. Agora vai reduzir, de fato, ainda mais as tarifas. Foi essa medida que o governo mudou do ano passado para esse ano. E tem uma amarração muito grande. O presidente Lula, inclusive, já declarou, né, gravou um vídeo com o governador Ratinho, que ele vai ser fiscal, para que as obras saiam do papel. É isso que a população do Paraná quer. Claro que o ideal é que a gente não tivesse pedágio, como algumas rodovias federais aqui no estado
tem aqui a Boiadeira, que está sendo pavimentada e vai ter um novo trecho iniciado, tem a BR-163 ali de Guaíra, indo para Cascavel, para o sudoeste, que está sendo duplicado. Algumas rodovias federais vão continuar sem pedágio, mas essa parceria do Estado, esse modelo que já tinha, como eu falei, ele vai existir, mas com um valor pequeno e com obras acontecendo. Então, eu estou confiante e eu vou fazer o que o presidente Lula disse, eu também vou fiscalizar. Eu acho que esse é o papel dos deputados estaduais agora, esse é o papel dos deputados federais. A gente não pode ficar com essa visão pessimista, sabe? Porque não chegou-se na plenitude de tudo aquilo que a gente queria mudar, que o modelo é ruim. Eu acho que o modelo é bom e o tempo, é claro, é que vai provar isso. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde. Uma boa tarde, foi uma alegria estar aqui. Nós conversamos com o deputado federal Zeca Dirceu, aqui no estúdio da CBN na Expo Ingá 2023.